Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, Programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju, pela Rádio Jubileu FM 105.9. E para quem não conseguiu sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD-Portal da Cidadania 5025, levando informação de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe e além fronteiras. Estamos focados em levar conteúdo transformador e de qualidade para as 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante, acessível e com credibilidade, conectando vidas, transformando realidades. E a nossa missão é promover informação acessível, debates relevantes e conscientização social para empoderar a população e incentivar mudanças positivas em nossa sociedade. O programa Saúde em Foco foi idealizado com o objetivo de criar um espaço transformador, onde o conhecimento fortalece laços familiares, constrói comunidade e impacta vidas. Nosso foco é criar um impacto duradouro, honrando histórias e respeitando experiências pessoais. Nosso legado é inspirar cada pessoa a perceber seu poder de fazer a diferença e contribuir para uma sociedade mais consciente e humanizada. E nosso compromisso é oferecer conteúdo de qualidade, com conversas e troca de experiências que inspirem e informem, tocando pessoas em Sergipe e em outras regiões, buscando mais do que popularidade e engajamento nas redes sociais. Acreditamos que aqueles que possuem a luz do saber têm a capacidade de iluminar o caminho de outros, seja na família, entre amigos ou na comunidade. Nosso objetivo é honrar e valorizar cada um dos nossos entrevistados, compartilhando o seu conhecimento e celebrando as contribuições de instituições, ONGs, empreendedores e pessoas que, com seu trabalho, promovem uma sociedade mais consciente e solidária, voltada para a saúde física, emocional e mental. A mensagem central que norteia o programa Saúde em Foco se resume nessa frase: se na busca pelo conhecimento formos ofuscados pela vaidade e pelo orgulho, e não usarmos nosso saber para ajudar o próximo, nosso conhecimento será empobrecido. Queremos lembrar que a verdadeira riqueza do conhecimento está na sua capacidade de transformar vidas e contribuir para o bem comum. Humildade é reconhecer que todo aprendizado é uma oportunidade de servir e construir um mundo melhor, compartilhando o saber com generosidade e respeito, em prol de uma sociedade mais solidária e compassiva. Eu sou Sheila Queiroz, psicanalista clínica, educadora nas áreas de sexualidade infantil e emocional, palestrante, escritora e em formação em neuropsicopedagogia clínica e institucional. E agora como jornalista e apresentadora do programa Saúde em Foco. E é mais do que uma missão, é um compromisso de levar conhecimento e autoconhecimento a todos vocês. A verdadeira generosidade não se define pelo que é dado, mas pela disposição sincera de estar presente para ajudar o próximo. Os entrevistados do programa Saúde e Foco exemplificam essa virtude ao compartilhar suas experiências, conhecimentos e reflexões
transmitindo a cada palavra, em gestos, um legado inspirador e cuidado e dedicação ao próximo. Seja bem-vinda, a nossa convidada, mais uma vez, doutora Liana de Carvalho. Ela é auditora fiscal do trabalho e da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju, pela Rádio Jubileu FM 105.9. E para quem não conseguir sintonizar o programa, também estará disponível no portal TNAD-Portal da Cidadania 5025, levando informação de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe, além fronteiras. Estamos focados em levar conteúdo transformador de qualidade para 75 cidades de Sergipe. Nosso compromisso é chegar a milhares de pessoas com conteúdo relevante, acessível e com credibilidade. O programa Saúde e Foco vai ao ar todas as segundas-feiras, das 13h10 às 15h. O programa de hoje estará disponível pelo nosso portal da Cidadania, no YouTube. Conectando vidas, transformando realidades. Nossa missão é promover informações acessíveis, debates relevantes e conscientização social para empoderar a população e incentivar mudanças positivas na sociedade. Como parte desse compromisso, estamos desenvolvendo uma biografia institucional e uma biografia viva, reafirmando o nosso empenho na preservação da memória e no reconhecimento do impacto do trabalho realizado por aqueles que dedicaram e continuam dedicando suas vidas a uma causa maior. Nesta nobre missão, mais do que um registro histórico, essa iniciativa reconhece e honra suas contribuições, garantindo que o seu legado seja eternizado na memória da sociedade, familiares e amigos, além de servir como inspiração para as futuras gerações. Eu sou José Carlos Queiroz, psicanalista em formação, programador neurolinguístico, escritor, auditor de qualidade, compositor e jornalista. Sigamos dedicados a esse compromisso de informar, honrar e conectar. Nós temos na agenda do programa Saúde e Foco, foi um evento que teve no dia 9 de maio. A nossa ação foi com a turma da creche Almido Picolé. Ele atende 120 crianças na pessoa de Almi e Jace, com grande respeito e admiração, que homenageamos esta creche, espaço essencial de cuidado, educação e formação dos primeiros anos de vida. Reconhecemos o trabalho dedicado de cada profissional, da direção aos educadores, os auxiliares, equipe de apoio e os voluntários, que com compromisso e sensibilidade constrói diariamente um ambiente acolhedor, seguro e estimulante para nossas crianças. A atuação de vocês vai além do ensino, é uma verdadeira missão de amor, paciência e responsabilidade social, que esse espaço continue sendo referência de afeto, aprendizado e esperança para tantas famílias e para toda a comunidade. Nossa gratidão e reconhecimento a todos que fazem parte da família Almido Picolé. O projeto Amanhã Seguro, no Colégio Estadual Professor Benedito de Oliveira, com o tema Meu Corpo é o Meu Tesouro. No dia 28 de maio, realizamos uma roda de conversa com os alunos do 7º ano, nos turnos da manhã e da tarde, apresentando o projeto Amanhã Seguro. Nosso objetivo foi dialogar sobre proteção e segurança com foco em 2 temas fundamentais: prevenção ao abuso sexual. Conversamos sobre as partes do corpo que podem e não podem ser tocadas e apresentamos as 4 regras de proteção, empatia e colaboração. Identificamos os alunos que têm mais facilidade em cada matéria, incentivando o apoio mútuo e o fortalecimento da aprendizagem em conjunto com os professores. Utilizamos diferentes abordagens para tornar a conversa mais significativa, a psicanálise para compreender as emoções e comportamentos e a programação neurolinguística para desenvolver comunicação e autoconhecimento. E as EPAs, reforçando a importância da proteção contra o abuso. Agradecemos a direção, coordenação, professores e servidores, e principalmente os alunos, pela escuta atenta e participação ativa. Juntos, seguimos construindo uma infância e adolescência mais segura e acolhedora e consciente. E no dia 29 de maio, nossa ação foi no Centro Educacional Evolução, com o tema Maio Laranja, no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
Nossa profunda gratidão à escola, que com sensibilidade e comprometimento abriu mais uma vez as portas para um tema tão necessário, que é a proteção de nossas crianças e adolescentes. Foi uma honra, né, Queiroz, levar a palestra do Maio Laranja aos seus alunos e poder compartilhar reflexões e informações sobre a importância de construir uma infância segura e livre de violências. A confiança depositada em nossa equipe, somada à receptividade e ao engajamento dos alunos, fez toda a diferença para o sucesso daquele momento. Foi um momento muito interessante, né? Onde nós compartilhamos muitas alegrias e queremos também agradecer a participação especial do Dr. Pitomba e do Dr. Topete. Eles estiveram lá nos ajudando nessa palestra, e o foco do tema foi levar as crianças para elas entenderem que não podem atender a ninguém que não seja da família. Sim. Então, pessoas que sejam fora daquele ciclo familiar, que elas não atendam, que elas não acompanhem essas pessoas. Preocupado isso para a segurança das crianças. Honramos e dedicamos a gestão escolar, representado pela diretora Edilma e pela coordenadora Carla. Expressamos nossos sinceros agradecimentos a todos os professores, colaboradores e estudantes que, unidos, demonstram um verdadeiro compromisso com o conhecimento e com o cumprimento da legislação vigente. Essa postura coletiva é um exemplo inspirador, fortalece não apenas a escola, mas também pessoas por toda a comunidade, mostrando que quando educamos com consciência e caminhamos juntos, somos capazes de transformar realidades e garantir um futuro mais digno e justo para nossas crianças. Muito obrigado por fazer parte desta jornada. Boa tarde, telespectadores ouvindo do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju, pela Rádio Jubileu 105.9. E para quem não conseguiu sintonizar, o programa também estará disponível no portal TNAD, Portal da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para todas as cidades do nosso querido estado de Sergipe e além fronteiras. Agora nós iniciaremos o momento da entrevista. Próximo bloco, Programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo, diretamente de Aracaju, Sergipe, pela Rádio Jubileu FM 105.9. Sejam todos muito bem-vindos neste episódio do programa Saúde em Foco. Hoje prestamos mais uma merecida homenagem a uma instituição que desempenha um papel essencial para a sociedade sergipana, a Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, com uma missão que vai muito além do cumprimento de obrigações formais. Essa superintendência atua incansavelmente na promoção de uma verdadeira qualidade de vida, que contempla não apenas os aspectos materiais, mas também os emocionais, sociais e humanos de todos os cidadãos. Ao longo dos anos, seus servidores têm sido verdadeiros símbolos de dedicação e transformação, enfrentando desafios com coragem, compromisso e ética, sempre em busca de soluções que promovam justiça e bem-estar social. Entre suas inúmeras atribuições, destacam-se a mediação de conflitos trabalhistas, a emissão de documentos e registros profissionais, a fiscalização das condições de segurança e saúde do trabalho, implementação de políticas públicas voltadas ao trabalho decente, além da promoção da igualdade e da inclusão. Tudo isso com um olhar sensível para o ser humano e o coletivo. E com grande honra que recebemos hoje uma profissional que representa com excelência essa nobre missão, a doutora Liana de Carvalho, auditora fiscal do trabalho. A sua atuação marcada pelo compromisso, competência e espírito público tem contribuído de forma expressiva para a proteção dos direitos trabalhistas e para o enfrentamento firme e sensível de desafios como o trabalho análogo à escravidão e outras violações de direitos. Ao lado de sua equipe, tem conquistado um avanço significativo que fazem parte real da vida das pessoas. Seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Foco, nossa convidada, a doutora Eliana, auditora fiscal do trabalho, da Superintendência Regional do Trabalho de Sergipe, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes. Boa tarde a todos e todas os ouvintes, né? Fico muito feliz em novamente ser convidada para participar desse programa.
né, e poder falar sobre a temática da fiscalização do trabalho dentro dessa perspectiva da saúde, não só da saúde física, mas também da saúde mental, né, dos trabalhadores. Valores que tanto se aproximam, né, com a dignidade da pessoa e bens que não podemos abrir mão. Então, nesse sentido, me sinto muito honrada pelo convite e agradeço mais uma vez. Nós agradecemos a sua presença, doutora. Nós que agradecemos, né, Queiroz? Hoje prestamos uma homenagem que vai além das palavras. É um reconhecimento profundo a uma mulher cuja atuação tem sido sinônimo de coragem, compromisso e amor ao próximo. A doutora Liana de Carvalho, que está aqui conosco, auditora fiscal do trabalho desde 2011, é uma dessas pessoas raras que escolheram transformar a profissão em missão de vida. Formada em comunicação social e direito com especializações em direito constitucional e o do trabalho, ela alia técnica e sensibilidade, firmeza e humanidade. Mas o que a torna verdadeiramente especial não está apenas nos títulos que a carrega, e sim no impacto silencioso e poderoso que o seu trabalho gera todos os dias. Ao coordenar em Sergipe os projetos de inserção de aprendizes e de combate ao trabalho infantil, a doutora Liana de Carvalho se torna guardiã da infância, protetora de sonhos, voz de quem ainda não sabe falar de si. Cada ação sua, cada fiscalização, orientação ou articulação, significa uma crença longe das ruas. Com o direito de brincar, estudar, sonhar e ser apenas criança. Significa também esperança renovada para as mães, pais, famílias inteiras que, por meio do seu trabalho, doutora, passam a enxergar um futuro diferente. A doutora Liana de Carvalho, talvez a senhora nunca saiba exatamente quantas vidas ajudou a transformar, mas saiba que, para cada criança resgatada do trabalho precoce, a senhora será sempre lembrada como uma heroína invisível, dessas que não vestem capa, mas carregam a coragem no olhar e a justiça no coração. Doutora Liana de Carvalho atualmente exerce a função de coordenadora estadual dos projetos de inserção de aprendiz e de combate ao trabalho infantil na Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe. É uma honra imensa recebê-la novamente no programa Saúde em Foco. Iniciamos esse momento com as considerações iniciais da nossa convidada, mais uma vez, a doutora Liana de Carvalho, auditora fiscal do trabalho. Muito bom, vocês começaram falando da campanha do Maio Laranja, né, da importância do projeto Faça Bonito e da gente não se omitir, né, em relação a essas situações de exploração sexual de crianças e adolescentes. E encerrando nessa campanha, que na verdade um mês é de campanha, mas a luta é constante. A gente entra agora em junho, que é o mês de combate ao trabalho infantil. Isso. Então, assim, a gente vê as nossas crianças e adolescentes como foco que deveriam ser de políticas públicas que conseguissem blindá-los dessas situações, né? E ao pensar nessa criança que é precocemente exposta ao trabalho, a gente percebe, principalmente pelos estudos e pesquisas que são feitos, o quanto é privado dela, no que ela de fato deveria estar fazendo para conseguir se desenvolver física, psíquica, educacionalmente, emocionalmente. Então, os impactos do trabalho infantil precoce, eles são muito sérios e eles têm impacto que perduram durante toda a vida. Pesquisas, né, já demonstram com os trabalhadores que são resgatados em situação análoga à escravidão ainda no Brasil, que a maioria esmagadora, mais de 90% deles, foram também vítimas do trabalho infantil. Então, o trabalho infantil pode ser visto ainda pela sociedade como uma porta aberta para tirar aquela criança do crime ou das drogas, mas, na verdade, ela fecha as portas. Ela fecha as portas do desenvolvimento que aquela criança poderia ter, ela fecha as portas da educação e das oportunidades reais, né? Então, a gente precisa, enquanto sociedade, passar a enxergar que entre o trabalho e as drogas ou o crime, como costumam colocar como opção, existe um mundo de oportunidades que aquela criança só vai poder ter acesso se ela tiver os seus direitos respeitados. Muito bem. Gratidão, doutora, pelas suas considerações iniciais.
Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo, diretamente de Aracaju, pela Rádio Jubileu 105.9. Na entrevista de hoje, vamos refletir sobre esses projetos essenciais que enfrentamento à violência. Essa edição, nosso programa, vamos mergulhar em um tema de profunda relevância e humana sobre o combate ao trabalho infantil. Uma realidade que compromete gravemente o desenvolvimento físico, emocional, educacional e social de milhares de crianças e adolescentes, conforme a doutora bem frisou. Ao longo da entrevista abordaremos pontos essenciais, como a situação que caracteriza o trabalho infantil, suas diversas formas de irregularidades, o impacto negativo dessa prática sobre a vida e o futuro das crianças e adolescentes, ações concretas que promovidas pela Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe para enfrentar e transformar essa dura realidade. Também vamos refletir sobre os grandes desafios para erradicar o trabalho infantil, destacando o papel indispensável da sociedade, das famílias, das instituições e das políticas públicas na construção de um futuro mais justo e seguro e digno para as próximas gerações. Essa é uma conversa que convida a reflexão, a conscientização e, acima de tudo, a ação. A cada passo, a Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe reafirma seu compromisso com a dignidade humana, a proteção da infância e a promoção da transformação social. Prepare-se para uma tarde enriquecedora de informações e inspiração. Acompanhe conosco esta importante jornada e aproveite a oportunidade de aprender com nossa convidada especial, que compartilhará conhecimentos valiosos, experiências marcantes e mensagens que tocam o coração. Fique conosco e participe. A cada gesto de conscientização pode ser o início de uma grande mudança. Durante a entrevista, você poderá interagir ao vivo, enviando uma pergunta ou dúvida pelo WhatsApp da Rádio Jubileu 105.9, no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome e pergunta relacionada ao tema abordado, a entrevista, que será analisada pelo diretor técnico da Rádio Jubileu, seu Lito, podendo ser respondida pelos entrevistados ou encaminhada para responder posteriormente. Para ser revisto o programa Saúde em Foco, e hoje estará disponibilizado no canal TNAD, Portal da Cidadania 5025. Junho é um mês de conscientização, mobilização e compromisso com a infância. Neste período, o Brasil inteiro se une em torno de uma causa que é urgente e necessária: o combate ao trabalho infantil. Essa luta ganha destaque especialmente no dia 12 de junho, data reconhecida mundialmente como Dia de Combate ao Trabalho Infantil, que nos convida a refletir sobre as injustiças que ainda marcam a vida de milhões de crianças e adolescentes, impedidas de viver plenamente a sua infância, de estudar, de brincar e até mesmo de sonhar. Mais do que uma data no calendário, junho representa um chamado à ação para governos, instituições, famílias e toda a nossa sociedade. É tempo de fortalecer políticas públicas, ampliar o diálogo e promover iniciativas que garantam um futuro com dignidade, proteção e oportunidade para todas as nossas crianças. Então, vamos unir juntos, construir um debate produtivo e repleto de aprendizados. A Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, em sintonia com o Ministério do Trabalho e Emprego, reafirma seu compromisso com essa causa, atuando de forma incansável na fiscalização e prevenção, educação para que nenhuma criança tenha seus direitos violados. Proteger a infância é cuidar do amanhã. Neste mês de junho, junte-se a essa corrente do bem e diga não ao trabalho infantil. Queridos ouvintes e telespectadores, chegou o momento mais esperado do nosso programa e com imensa alegria e profundo respeito que recebemos mais uma vez a nossa convidada, cuja trajetória inspira, ensina e emociona, a doutora Liana de Carvalho, que está aqui conosco. Auditora fiscal do trabalho, mulher de sensibilidade e firmeza, ela é símbolo de dedicação incansável à justiça social e à defesa dos direitos da criança e adolescente. Sua presença hoje nos honra e nos convida a refletir sobre temas urgentes e essenciais. Suas experiências, construídas ao longo de anos de luta e compromisso, nos oferece lições valiosas para enfrentarmos juntos o desafio do combate ao trabalho infantil. Então, prepare-se para uma conversa transformadora com quem faz da sua voz uma ferramenta de proteção e da sua atuação
um verdadeiro instrumento de esperança. Seja muito bem-vinda, doutora Liana de Carvalho, mais uma vez. É uma honra imensa tê-la aqui conosco, né? Iniciamos agora o momento das perguntas. E para começar nossas perguntas sobre o projeto... Não, sobre o assunto, né, que é o combate ao trabalho infantil. Vamos iniciar assim. É uma honra tê-la de volta ao nosso programa Saúde em Foco. Sua presença sempre tão firme e inspiradora reforça a importância dessa luta que nos toca profundamente. Sim. O combate ao trabalho infantil, sabemos que essa causa não é apenas parte do seu ofício, mas algo que também fala diretamente ao seu coração. Doutora Liane de Carvalho, poderia nos contar o que fortalece essa sua caminhada e o que faz a senhora continuar acreditando, mesmo diante dos desafios, que é possível transformar a realidade de tantas crianças e adolescentes no nosso país? Bem, tem uma frase da campanha contra o trabalho infantil que me toca bastante, né? Ela diz: todos juntos contra o trabalho infantil. E não há como pensarmos o combate ao trabalho infantil sem pensarmos realmente numa rede de proteção, Verdade. a qual não só instituições públicas e órgãos, né, de fiscalização e de acolhimento estejam presentes. Toda a sociedade precisa fazer parte, precisa assumir a sua responsabilidade em combater essa que é uma mazela que não é só do Brasil, né? A gente estava falando aqui do dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Esse mês a Unicef divulgou um estudo no qual ela coloca que 1 em cada 4 crianças e adolescentes no mundo estão inseridos precocemente no trabalho infantil. Então, assim, 1 em cada 4 é um número muito forte, né? Então, assim, precisamos realmente enfrentar esse que é um obstáculo à própria evolução da sociedade, porque ele impacta diretamente no futuro, né? Então, o que será, então, dessa continuidade dessas gerações que são submetidas ao trabalho infantil e que são impedidas, de fato, de ter acesso à educação e de novas oportunidades, principalmente no mundo que vem mudando tanto com as tecnologias, e a gente vê que os postos de trabalho eles também vão mudando. E a gente precisa ter acesso ao conhecimento, à informação, à educação, para poder conseguir se reinserir nesse mercado de trabalho tão novo, tão diverso, que vem se mostrando para a gente, né? Então, são muitos os desafios e precisam, de fato, ser enfrentados pela sociedade. Então, quando a gente percebe que, independente do trabalho que a gente faça, com pequenas atitudes, como, por exemplo, você estar na feira e não aceitar que o menino que faça o carrego das suas compras seja uma criança ou um adolescente, você não está deixando de ajudá-lo. Você está exatamente sendo contra essa exploração e, na verdade, que é uma exploração que ela pode até não ser direta de alguma empresa ou entidade, ou até mesmo dos pais, mas da própria sociedade que impõe isso, que muitas vezes, tipo assim, para aquela criança ou adolescente ter acesso a coisas que ela gostaria, ela precisa trabalhar para conseguir ter algum dinheiro, que às vezes é sim para ajudar em casa, mas às vezes é para ter acesso a coisas que ela gostaria de ter e infelizmente não tem acesso, né? Então, o impacto da relação de consumo ela é muito grande e ela é um dificultador. Então, se enquanto sociedade a gente aceita, a gente permite, a gente fecha os olhos a ponto de não se indignar com aquela situação, a gente vai perdendo essa capacidade de se sensibilizar, né? Que vai achando até normal, né? Exatamente. O que a gente percebe é que é normal. É normal que o filho do pobre, porque o filho do rico não está trabalhando, exceto essas novas formas que a gente também tem que começar a estudar e a pensar, né, que são essas novas formas de trabalho infantil com as redes sociais, mas a maior parte dos que trabalham porque precisam, não porque querem aprender um ofício ou porque pensando num futuro profissional. Não, é pensando na necessidade econômica e imediata. Sim. Doutora, na sua participação anterior, a senhora deixou marcas profundas no conhecimento e sensibilização. E hoje temos a oportunidade de continuar com essa conversa tão necessária. Doutora Liane Carvalho, para começarmos, eu gostaria que a senhora nos ajudasse a compreender melhor
que caracteriza de fato esse trabalho infantil? A senhora já falou algumas questões aí em relação à questão financeira, né, que existe, Sim. né? E também em relação a esse cenário que está acontecendo hoje aí, a senhora falou também algumas implicações legais, algum impactos sociais, tipos assim que a senhora possa... A gente precisa partir do parâmetro legal, né? Hoje a legislação brasileira, ela impede todo e qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo aos 14 anos na condição de aprendiz. Então, em regra, o trabalho só pode começar a partir dos 16 e mesmo assim há uma limitação, não é todo e qualquer trabalho. Porque existem atividades que são proibidas aos menores de 18 anos, como atividades que são perigosas, insalubres, trabalhos noturnos, aqueles em vias públicas, onde tem a venda de bebidas alcoólicas, onde eles estejam sujeitos a assédios morais, assédios, inclusive, físicos, né, expostos. Então, para proteger aquele ser que ele ainda está em formação, até os 18 anos, nem todas as atividades são permitidas. Algumas serão permitidas para os 16 aos 18 anos, e abaixo dos 16 só poderá trabalhar a partir dos 14 como jovem aprendiz. Porque como jovem aprendiz é uma política pública que foi criada exatamente para permitir essa inserção no mercado do trabalho da criança e adolescente, né? Na verdade, adolescente, que é a partir de 14 anos, mas de uma forma qualificada e protegida. Então, ele vai poder trabalhar como jovem aprendiz, mas aprendendo uma profissão, com todos os seus direitos garantidos e, principalmente, sem interferir no seu acesso à educação tradicional. Então, a aprendizagem, ela nunca vai ocupar o espaço da educação. Então, ele faz em um turno a escola comum e no outro turno ele faz tanto a teoria quanto a prática de um programa de aprendizagem. Sheila? Queremos aprofundar ainda mais essa reflexão. Doutora Eliana de Carvalho, considerando sua experiência e atuação à frente dessa causa, como a senhora avalia a atual realidade do trabalho infantil no Brasil? Quais são os principais fatores econômicos, sociais e culturais que ainda contribuem para a permanência dessa prática em diferentes regiões do país? E ao olhar para o nosso estado, né, como Sergipe, se posiciona nesse cenário nacional. Os dados, né, que a senhora tem. O trabalho infantil ele está presente em todo o país, né, isso é fato. Mas o que a gente vê é que quanto maior a pobreza, quanto maior o acesso à educação, o acesso à informação, maior a presença, né, a quantidade de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Então, assim, é extremamente importante a existência de políticas públicas que dê a opção a essa criança e adolescente, às vezes inclusive até a essa família, para que o recurso que ela tenha não seja inserir o seu filho no mundo do trabalho de forma precoce. Então, a gente percebe isso e quando a gente vê o panorama de Sergipe em relação ao Brasil, os dados mais recentes são com base na PNAD de 2023. E aí ele faz um diagnóstico por estado. E quando a gente compara, a gente vê que Sergipe, em termos, né, de percentuais, ele estaria ali em torno, se não me engano, 19º no país. Não é um número ruim, já que são 27 estados, Isso, né? isso, Mas, quando você puxa para um recorte da lista TIP, ou seja, que são aquelas piores formas de trabalho, ou seja, aquelas situações que não deveria ter de forma nenhuma crianças trabalhando, e aí a gente vai incluir o trabalho em feira livre, agricultura, construção civil, lixões, pedreiras, são atividades extremamente prejudiciais. Aí Sergipe pula para o 6º lugar. Ou seja, as crianças em nosso estado que estão trabalhando, elas estão trabalhando nas piores formas, o que é ainda mais complicado, né? Expõe ainda mais as nossas crianças e adolescentes. Esses dados mostram que cerca de 5% da população de crianças de 5 a 17 anos, né, dessa recorte que ele faz, eles estão nessas piores formas de trabalho infantil aqui no nosso estado.
é muita criança e adolescente que está sendo roubada a oportunidade de ter uma oportunidade diferente, né? De um futuro diferente. A senhora falou uma coisa que em relação a essas crianças que começam a trabalhar na tenridade, né? Como criança, e quando chega na fase adulta, muitas delas, por não ter aquela oportunidade, né, educacional, elas passam também a sofrer outros tipos de trabalhos, né? Sim, na verdade, quanto menos qualificação, quanto menos condições a gente tem de se inserir no mercado, o que é que as pessoas costumam fazer? Ir diminuindo a sua... Não só o interesse, como assim, as suas exigências. Você vai abrindo mão. Não, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir trabalho nenhum. Né? Então, vão se submetendo cada vez mais a situações de exploração. Né? E exatamente essa falta de acesso à educação e à informação é o que fecha as portas, né, para as pessoas. Isso é muito claro, muito nítido. Então, o impacto é muito grande. Eu estava conversando com menores que a gente afastou do trabalho em feira livre e eles estavam sem ser explorados, estavam porque queriam, mas foram me explicar como era um dia, né? Eles trabalhavam em 2, 3, 4 feiras por semana. Só que eles chegavam nessas feiras antes das 4 da manhã para começar a ajudar a arrumar. Depois ficavam fazendo carrego até meio-dia, quando iam para casa almoçar para ir para a escola no turno da tarde. Então, não basta perguntar, essa criança está estudando? Sim, ela está frequentando a escola. Porque você imaginar que uma criança que levante antes das 3 da manhã e tem uma rotina dessa, ela vai conseguir se desenvolver, ela vai conseguir render na escola. O adulto não consegue, imagina uma criança. Fechar os olhos. Então, assim, não é só, mas ele está estudando. Não, sim, mas e ele está tendo direito ao descanso? Ele está tendo direito ao poder, até o lazer que ele precisa ter, né? O cérebro da criança e do adolescente, ele ainda está em formação. Então, ele precisa de muitos outros elementos, real, né? Do sono, o barulho. São muitas coisas que terminam interferindo. Os estudos são muitos nesse sentido, né? Existem políticas públicas, né, para trabalhar com essas crianças? Sim, sim. Tanto você tem uma rede de apoio por trás, né? O sistema de garantias que tem, além do programa de aprendizagem, que eu considero uma das principais ferramentas de combate ao trabalho infantil, porque é muito difícil você tirar aquela criança ou adolescente daquela situação e impedir que ela volte sem oferecer a ela uma oportunidade. Exatamente. Porque se eu não ofereço a ela a oportunidade, eu vou na feira, vou afastá-lo. E se o município, que é a quem compete a organização da feira livre, não impedir que aquela criança esteja ali trabalhando, no dia seguinte ela vai voltar. Principalmente se eu não der a ela uma oportunidade diferente dela ter acesso ao dinheiro que ela precisa, né, e ao conhecimento que ela precisa. Então, a aprendizagem profissional é um excelente caminho, mas existem várias outras políticas, além dos programas assistenciais, esportes, essa parte de convivência social, espaços de convivência, que o poder público pode oferecer. E também muitas ONGs que trabalham com esse apoio, que oferecem como uma oportunidade para aquela criança e adolescente no momento que ele estaria trabalhando. Né? Então, deixa eu entender. Muitas vezes acontece um fato o filho, o pai, tem uma família que o filho faz esse tipo de trabalho, ele é afastado do trabalho. No entanto, isso gera algo bom, porque há um encaminhamento. Sim. Né? Há um encaminhamento que muitas vezes as famílias não têm acesso, não têm essa informação, os filhos estão trabalhando. E quando há uma fiscalização que essas crianças é identificada a família, aí sim, há um encaminhamento e muitas vezes quando há esse encaminhamento, a família, claro que ela vai optar em ter o filho na escola, não é? Sim. Quem é o pai que não quer o melhor do seu filho, Com certeza. A gente faz todo um encaminhamento priorizando aquelas crianças e adolescentes, seja a inserção no programa Jovem Aprendiz, seja a inclusão em outras políticas. Essas famílias, elas são encaminhadas para
os órgãos de assistência social, para ver se eles estão recebendo os benefícios que teriam direito. Então, a gente dá todo esse suporte exatamente porque precisa ser uma medida que encontre esse lastro na rede de proteção para que seja sustentável. Então, não adianta só eu tirar aquela criança ou adolescente da situação de trabalho e depois deixá-la. Não, eu preciso mostrar para ela que existem caminhos alternativos àquela situação. Né? E eu concordo com você, que as famílias, a maior parte delas, percebendo que existe uma outra possibilidade para essas crianças e adolescentes, elas têm interesse sim, elas ficam felizes, porque eu concordo que a maior parte dos pais e mães, eles querem de fato o melhor para os seus filhos. E estar ali pertinho é uma forma de proteger, mas que não protege, né? Sim. Só porque está perto, eu não tenho com quem deixar em casa, então eu vou levar para o meu trabalho. Às vezes acontece isso, ou às vezes, tipo assim, eles estão no trabalho e não conseguem exatamente ter acesso ao que essas crianças e adolescentes estão fazendo nesse outro momento. Então, quando você pensa, por exemplo, escola em tempo integral é uma alternativa ao trabalho infantil, os programas de aprendizagem, programas de esportes e lazer no turno oposto, para que as crianças tenham, os pais tenham a segurança de saber que os filhos estão assistidos naquele momento, né? E que eles tenham opções também, né? Não só o aspecto financeiro, né? Desse apoio social, mas também de ocupação do tempo livre, de oportunidades de desenvolvimento, às vezes é um esporte, é uma escolinha de futebol, é uma dança, que vai permitir, inclusive, que eles encontrem, às vezes, uma aptidão, um dom, né? Que possam, as habilidades, né? O interessante porque na administração pública existe, né, secretarias de ação social, tem esse trabalho fundamental. Então, creio que essa visão, essa visão do poder público, dos administradores, para ajudar a erradicar essa questão, é integrar mesmo. É fazer com que funcione a Secretaria de Ação Social, procure catalogar as famílias, procure conhecer e vai ter o apoio da superintendência, com certeza, em todas as ações de tudo. Eu digo que o grande problema que temos hoje é a comunicação. Né? Existem alternativas e existem estratégias muito interessantes em diferentes órgãos, mas que a gente precisa atuar em rede. A gente precisa atuar de uma forma conjunta para que elas sejam mais efetivas. Né? Então, por exemplo, eu preciso que a educação seja parceira no combate ao trabalho infantil, porque são os professores que estão na ponta identificando a evasão escolar, a mudança do turno, as faltas daquele aluno. Eu preciso que o conselho tutelar enxergue que é ele que está na ponta e pode trazer para a gente a informação de, olha, tem criança trabalhando ali. Porque se essa informação não chega, por exemplo, o órgão de fiscalização, qual eu represento, a gente muitas vezes não tem acesso a onde estão esses focos de trabalho infantil, para a gente conseguir atuar. Então, assim, enquanto a gente não enxergar esse trabalho em rede, a importância de quem está na ponta, que às vezes, pensa assim, não, o que é que a Secretaria de Educação vai ter? Não, é a Secretaria de Assistência. Não, mas a Secretaria de Educação tem uma importância muito grande. A Secretaria de Saúde, por exemplo, os acidentes de trabalho que chegam, crianças que chegam acidentadas, e essa associação não é feita dentro da rede de saúde para demonstrar que foi por conta de um trabalho que havia sido desenvolvido. Então, não há emissão de CAT e não há uma abordagem da fiscalização a essa situação, porque ela não foi assim identificada. Então, essa atuação em rede ela é muito importante. E hoje, aí eu aproveito para falar aqui do fórum que nós temos aqui no Estado, que é o Fórum Estadual de Erradicação e Prevenção ao Trabalho Infantil, FEPETS, que é com base no Fórum Nacional, uma iniciativa que existe nacional e em cada estado, que a gente consegue aproximar essa rede, pessoas representantes dessa rede, para pensar, debater e ter estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil. Mas o espaço de um fórum é um espaço muito reduzido. O fórum não tem verba, o fórum não tem pessoal. O fórum só tem pessoas muito bem intencionadas, engajadas e envolvidas com a causa. Então, hoje, a gente já tem a proposta para o Estado de Sergipe da criação da Comissão Estadual de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil. Porque dentro de uma comissão estadual, o Estado traz para si essa responsabilidade por conta da sua capilaridade, de dar suporte aos municípios, em especial aos municípios menores. Então, nesse panorama, a importância da gente ter uma comissão estadual
para que essas outras entidades participem, deem apoio, mas que o Estado consiga organizar. Porque o Estado tem os dados, o Estado que tem a educação, que tem os dados de saúde, de assistência social, tem as secretarias, as políticas de emprego. Então, assim, a gente conseguiria, com o apoio das demais entidades, criar estratégias de fato efetivas que pudessem mudar, de fato, essa realidade do nosso Estado. Já tem data do fórum? Não, o fórum, ele é uma instituição permanente, não é um evento. O fórum, ele é um espaço de debate permanente, né? A gente tem as redes sociais, a gente faz encontros, tem uma coordenação colegiada da qual fazem parte de 10 instituições, 2 são permanentes, que é a Superintendência do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. E hoje a gente conta, por exemplo, com a AB, Defensoria Pública, o CEE, a ADA, Factos, que é dos Conselhos Tutelares. Então, tem diversas instituições que compõem essa coordenação colegiada e permitem algumas ações. A exemplo da audiência pública que faremos agora no dia 12 de junho, na Câmara Municipal de Aracaju, exatamente para debater essas estratégias de enfrentamento em rede do trabalho infantil aqui em Sergipe. Bora lá, né, Queiroz, nesse dia. Uma coisa, assim, também, a senhora está falando, também trazendo algumas questões sobre... Nós estamos falando aqui de 75 cidades, né? 75 representantes, 75 prefeituras, fora os seus secretários, seu corpo administrativo, né? Para uma gama de situações que ocorrem, que muitas vezes não chegam à superintendência, e com isso nós clamamos aqui a todos aqueles ouvintes, as autoridades, para realmente que fomente essa integração, né? Até para fortalecer leis que o façam assim, né? Eu digo assim, a importância da denúncia, né? Principalmente para essas situações que elas acontecem de forma muito camuflada, às vezes está ali dentro de uma empresa, está escondido, a gente não está vendo. O trabalho doméstico, por exemplo, o trabalho doméstico, ele é proibido para o menor de 18 anos. E o quão comum é na nossa sociedade que tenham meninas abaixo de 18 anos trabalhando como doméstico. Então, para isso, a gente tem o Disque 100, a gente tem o Sistema IP de denúncias, que é só colocar Sistema IP de denúncias no Google, ele já vai mandar para esse link do Ministério do Trabalho, que é para colher essas denúncias, para que a gente tenha acesso de onde estão esses focos e que nós, no caso o Ministério do Trabalho, a quem compete fiscalizar essa situação, possa ir e abordar da forma correta. A denúncia, ela não precisa ser identificada, ela pode ser anônima. A gente sempre irá, com toda cautela, verificar, porque o fato de ter sido denunciado não significa que de fato seja real e se enquadre. Então, a gente tem a postura sempre de verificar no local, entender o que está acontecendo. Poderá haver situações que aquele menino pode trabalhar, mas não pode trabalhar naquela função. Então, a gente consegue remanejar para outra função, tornando possível aquele trabalho. Outras não, realmente não é possível, e a gente faz esse afastamento. Mas, muito importante que a sociedade perceba a importância do seu papel em trazer a informação para os órgãos de fiscalização. E aí eu não falo só do trabalho infantil. Qualquer irregularidade do mundo trabalhista, tipo assim, torna-se muito mais fácil para que a gente possa interceder e melhorar as relações de trabalho quando a gente tem conhecimento de que a irregularidade está acontecendo. Né? Então... e depois ainda tem um outro tema que, de outra vez, nós vamos trazer a senhora aqui também para falar sobre essa questão de trabalho dentro das empresas, né? Situações que são vistas dentro das empresas em si, né? Que é um gama muito maior, né? O mundo do trabalho é imenso, são muitas as questões. Boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Estamos ao vivo em uma parte de Aracaju pela Rádio Jubileu FM 105.9. E para quem não conseguiu sintonizar, o programa também estará disponível no portal da Cidadania 5025, levando informações de qualidade para toda a cidade do nosso querido estado de Sergipe. Durante a entrevista, você pode interagir ao vivo, enviando uma pergunta ou dúvida pelo WhatsApp da Rádio Jubileu 105.9, no telefone 99607-2550. Basta informar seu nome, cidade e a pergunta relacionada ao tema abordado na entrevista, que será analisado pelo diretor técnico da Rádio Jubileu Celito, podendo ser respondida pelos entrevistados ou encaminhado para responder posteriormente. Hoje temos a honra de receber no programa Saúde e Foto a doutora Eliana de Carvalho, auditora fiscal do trabalho desde 2011, formada em Comunicação Social e Direito, com especializações em Direito Constitucional e do Trabalho,
Ela alia técnica e sensibilidade, firmeza e humanidade. Coordena em Sergipe os programas de inserção de aprendiz e de combate ao trabalho infantil. A doutora Eliana de Carvalho se torna guardiã da infância, protetora de sonhos, voz que ainda não sabe para aqueles que ainda não sabem falar por si. Cada ação sua, cada fiscalização, orientação, articulação, significam a criança longe das ruas, com os direitos de brincar, estudar, sonhar e ser apenas criança. A doutora Eliana de Carvalho atualmente exerce a função de coordenadora estadual dos projetos de inserção de aprendiz de combate ao trabalho infantil na Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe. E dando continuidade às nossa conversa, né, doutora? Doutora Helena, na sua última participação, tivemos a oportunidade de entender com mais profundidade os desafios do combate ao trabalho infantil. Hoje, gostaríamos de avançar nesse diálogo. Sua atuação tem sido fundamental na promoção de ações que visam erradicar essa prática nociva. Doutora Eliane, poderia compartilhar conosco quais têm sido as principais frentes de atuação da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe no enfrentamento ao trabalho infantil? Sim, na verdade a gente realiza tanto operativos em determinadas atividades ou situações, por exemplo, a gente agora tem fiscalizado o trabalho infantil nos operativos, nas festas juninas. Né? A gente tem ido para os eventos para ver se tem jovens, os que tem, a gente conversar, abordar. E a principal estratégia que temos usado para aqueles que já têm 14 anos ou estão perto de fazer é coletar esses dados e buscar uma vaga na aprendizagem profissional de forma prioritária. Então, a gente tem uma rede de atuação hoje com empresas parceiras, com as entidades formadoras, o Sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat e entidades formadoras como CIE, Renaps, que atuam aqui no Estado, que a gente consegue inserir esses jovens, dando para eles uma oportunidade para que eles saiam, de fato, daquele trabalho infantil que vem sendo realizado. A gente fez operativos, por exemplo, em feiras livres, que a gente sabe que é um trabalho comum em praticamente todos os 75 municípios sergipanos. Então, em 2022, a gente fiscalizou praticamente todas as feiras livres em todos os municípios do Sergipe, praticamente. E foi unânime, praticamente todos nós encontramos. Né? Então, a gente entende a importância desse trabalho com as feiras livres e a importância da atuação do município nesses casos. Porque se o município não passa a entender que é responsabilidade dele ali impedir a presença de crianças e adolescentes, vai voltar a acontecer. Ele vai sair de uma feira, vai para a feira do outro município. Então, assim, a gente precisa, e aí por conta disso a gente vem trabalhando audiência pública e programando agora para julho um seminário exatamente com abordagem interdisciplinar sobre o trabalho infantil em feiras livres, para trazer representantes dos 75 municípios e a gente tentar juntos montar um modelo de estratégia de atuação nesses casos, para impedir, tanto dando alternativas para essas crianças e adolescentes, como posturas também de fiscalização por parte dos municípios e regulamentação que impeça o ingresso dessas crianças e adolescentes nesse trabalho precoce. Doutora, quando é feito esse trabalho da superintendência nas 75 cidades, vocês fizeram uma avaliação, conheceu bem a fundo sobre a questão. Esses dados, vocês são encaminhados para as prefeituras ou servem como... Na verdade, o que acontece? Quando a gente faz essa fiscalização, geralmente ela resulta numa autodifração, né? E na responsabilização do município por permitir naquele espaço, que é um espaço bem público, né, sobre a sua administração, as feiras, geralmente eles fecham o trânsito, eles cobram aquelas pessoas que estão ali trabalhando, eles catalogam, tem fiscais ali presentes. Então, assim, é um espaço administrado pelo município, né, a Feira Livre. Então, por isso a responsabilidade dele é ainda maior em coibir essas situações. Então, geralmente terminam resultando em autos de infração e também em relatórios de fiscalização que são encaminhados ao MPT, o Ministério Público do Trabalho, que tem uma atuação diferente da atuação da fiscalização do trabalho, mas de extrema importância também, porque ele vai conduzir aquele processo a partir dali. Então, a responsabilização, às vezes em ações civis públicas, ou então em termos de
de ajuste de conduta, quando faz um compromisso antes de entrar com a ação, no qual o município se compromete em assumir determinadas situações que impeçam, né, e melhorar e impedir que volte a acontecer o trabalho infantil. Isso é muito importante até para o nosso programa, a gente poder também trazer o Ministério Público do Trabalho, né, para trazer essa outra, essa visão, esse trabalho do Ministério Público junto, justamente para dando um processo todo da melhoria, de fazer com que as crianças, os pais possam realmente ter essa possibilidade, a prefeitura, os órgãos, e levar essas crianças para a escola, para que elas tenham as condições. E até quem administra ali na feira, eles não vão com um boletim cobrar ali da banca, então eles têm como visualizar se tem criança, se não tem, que é proibido, que não deve. Então, tem todo esse diálogo, né? Inclusive, você anda nas feiras livres, né? E você não vê nenhum tipo de ação das prefeituras, tipo, exemplos simples de cartazes de que o trabalho infantil é proibido, algum tipo de ação de conscientização com aqueles feirantes que estão ali, né? Ao momento que, tipo, você sabe as regras, você passa as regras para você ter o seu espaço ali. Mas dentro dessas regras que são passadas, não está incluso, tipo, que o trabalho infantil é proibido. Né? Então, assim, é realmente mudar a postura e assumir para si a responsabilidade de que, não, no meu espaço, aqui no meu município, não vai ter criança trabalhando na feira livre. Criança e adolescente, menor de 18 anos, não pode trabalhar ali naquela situação. Mas em relação à participação de outros órgãos, tenho certeza que o MPT fica muito feliz também, honrado com o convite, em trazer essa outra visão que é complementar, né? São atividades complementares e muito importantes, essa sequência, essa boa relação entre os órgãos. Então, tenho certeza que eles honrarão também o convite. Quando se fala sobre essa atuação, né, tem sido fundamental na promoção das ações que visam justamente erradicar essa prática nociva. Doutora Liana, quais são as principais estratégias adotadas para identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e garantir sua retirada do mercado de trabalho irregular? Assim, o primeiro passo é identificá-la, e aí tem dois tipos de trabalho infantil. Tem um trabalho infantil onde há um explorador identificado, ou seja, aquela criança está trabalhando para um empregador específico, e aí nesses casos há o afastamento, a autuação desse estabelecimento, né, porque é uma irregularidade administrativa que acontece. E tem a situação que esse trabalhador não é identificado. Por exemplo, aquela criança que está vendendo bala no sinal. Então, assim, ela está com os pais. Né? Então, assim, não há um explorador identificado, porque nesse caso a gente não considera os pais como um explorador econômico. Certo. Mas que não significa que elas também não sejam afastadas e não configurem o trabalho infantil. É só porque as abordagens são diferentes nesses casos. Então, se há um explorador identificado, é um tipo de abordagem. Se não há, aí a abordagem é mais, digamos assim, mais voltada ao social, ao reintegrar essa criança nos direitos que ela tem, né, de preservação da sua infância, do seu direito à educação, seu direito ao descanso, ao lazer. Né? Então, seria mais nesse sentido. Essa estratégia pode assegurar a proteção dessas crianças e adolescentes. E agora, quando se fala de educação, uma coisa também, doutora, a senhora falou muito sobre a educação, né? A importância da educação. A gente percebe que é nas escolas, né? É nas escolas que muitas vezes não está recebendo essas informações nas escolas, nas crianças, porque na escola a criança, quando retorna para sua casa, ela pode levar realmente essa informação para sua casa. Ela lá na escola, ela ser conscientizada de tudo isso, ou seja, com palestras sobre conscientização sobre o que seria esse trabalho. Existe já, doutora, assim, um projeto em relação a isso? Dentro do fórum, né, que a gente tem aqui, um dos projetos que nós temos é exatamente atuar em parceria com a Secretaria de Educação, seja municipal ou estadual, na formação de professores. Então, que a gente leve para os professores que estão lá na ponta no dia a dia essa preocupação, esse zelo com o trabalho infantil, né? O identificar o quão prejudicial é para aquelas crianças e adolescentes a inserção precoce no mercado de trabalho.
Porque, ainda que a gente faça palestras, tipo assim, somos muito poucos, né, para conseguir. E fora que, tipo assim, a gente faz uma palestra, mas quando a gente poderia, de fato, voltar? Enquanto que, se a gente atua com os formadores, se a gente atua com os professores, a gente sensibiliza eles em relação a isso. Da mesma forma, a gente atua com os conselhos tutelares, tentando sensibilizá-los da importância desse olhar para o trabalho infantil como algo prejudicial. Porque, infelizmente, o que a gente mais vê na sociedade é essa normalização do trabalho infantil. Então, assim, a gente entende que muitas vezes, por exemplo, a gente estava falando aqui agora da exploração sexual. Então, poxa, os conselheiros tutelares, eles estão lidando com situações de exploração sexual, de maus tratos às crianças. Aí, tipo, o panorama do trabalho infantil, nesse aspecto, quando comparado com essas outras situações, termina até sendo reduzido. Poxa, nem é tão prejudicial assim. Mas não, é muito prejudicial, sim. E o fato de terem situações ainda mais complexas e complicadas não diminui o impacto do trabalho infantil para essas vidas. Então, é exatamente essa sensibilização que a gente precisa criar nas pessoas que estão atuando na ponta, né? Os professores, a assistência social, os conselhos tutelares, para que a gente leve essa informação. Porque muitas vezes as famílias nem sabem que o trabalho infantil é proibido. Porque não culturalmente, né, tipo, quando você vê historicamente, inclusive, era muito comum que as crianças trabalhassem nas lavouras, na agricultura, né? Então, assim, isso era aceito. A menina ser trabalhadora doméstica, tipo assim, como era comum, né? E ainda é, infelizmente, que meninas muito jovens comecem a ser babá, né? Né? Então, é uma situação que é proibida, mas há também um desconhecimento da sociedade. Então, a gente precisa, e aí a importância do papel de vocês, num programa como esse, a gente precisa levar essas informações para que a gente consiga disseminar, né? Uma coisa interessante é em relação sobre a legislação. Há uma mudança constante, sempre atualizando, né? Imagine famílias que estão lá na ponta que desconhecem totalmente sobre legislação. Sim. E nesse fórum, que a senhora que faz parte da integração, seria uma proposta assim, de incluir também nos currículos sobre a questão de leis em relação a esse ponto, para que as crianças saibam e elas sabendo, elas ficam conscientizadas sobre isso. E é uma forma também de levar para a família, através da escola. Isso seria excelente, né? Se o currículo, né, da educação básica incluísse essas questões de direitos básicos, né, da pessoa, seria muito bom. Mas como tem a lei, né, doutora? A lei em relação no currículo sobre abuso, né, Sheila? Sim. Né? Tem essa lei agora no currículo Sim. escolar. Incluir ou criar uma lei para justamente incluir essa temática. Todo esse tipo de debate, ele é muito bem-vindo, né? Agora, é um debate que precisa ser feito, por exemplo, a gente vai ter essa audiência pública, e eu espero que a gente possa contar também na audiência pública com os representantes da Câmara, né? Porque, infelizmente, a última audiência pública que eu fui na Lese tinha apenas a deputada que chamou, né, Linda Brasil, com uma linda audiência que ela fez sobre o Faça Bonito, mas os parlamentares não estavam lá para essa discussão, né? Então, o quão priorizada a criança e adolescente está sendo em Sergipe? A gente não tem, por exemplo, uma comissão de criança e adolescência nem na Assembleia, nem na Câmara Municipal. Não existe comissão específica, não. Existe, assim, dentro de direitos humanos. Mas a gama de direitos humanos é imensa. Ela é imensa. Então, assim, como você consegue realmente pautar debates específicos em relação a isso? Mas é muito importante porque é o nosso futuro, né? Você pensar nos direitos das crianças e adolescentes, é pensar no futuro, na continuidade do nosso Estado, que a gente quer para ele. Doutora, é importante isso aí, porque nós estamos pretendendo trazer o vereador. O vereador para que não a questão da política em si, Sim. partidária, mas sobre a atuação de um vereador, né? A atuação dele na legislação de fazer leis. E uma temática muito importante em relação a isso, Sim. é que esse vereador ele possa também tomar frente para criar essas comissões que precisam ter, né? Necessário. A integração, o que a gente percebe, doutora, assim, porque a gente tem andado muito indo para as escolas e diante de todas as nossas entrevistas, é que existe realmente a vontade
existe o coração voltado para fazer, porém o que falta é integrar. A integração, que todos possam integrar, criar um mecanismo para que integre todos esses órgãos. Por exemplo, o Ministério Público Estadual, ele tem esse trabalho de integração, ele integra órgãos em cima dos assuntos que da lei. Né? O Ministério Público do Trabalho também, né? Os órgãos da Justiça, e realmente trazer isso mais forte para a sociedade, porque esse é um tema muito, muito importante, porque a gente está tratando de uma criança que vai ser lá na frente o quê? Vai ser um juiz, vai ser um advogado, vai ser médico, e eles vão ter essa oportunidade de ser. Se hoje eles estão trabalhando num trabalho sem estudar, né? Então é uma questão assim para quê? E outra mais, essas crianças lá na frente, os pais hoje, quem vai cuidar desses pais? Né? Quem vai cuidar dos pais? Os pais eles vão querer que esse filho lá na frente ele não tenha condições de cuidar deles? Claro que eles vão querer, né, cuidar deles. Então eu vejo assim, quando a senhora falou em relação ao trabalho importante da superintendência, que quando identifica, que é importante que traga essa informação, e quando identifica e dá essa oportunidade para toda uma família. A gente está trabalhando, quando a gente vê um filho, a gente vê toda uma geração na frente, doutora. Né? É toda uma mudança, né? Uma mudança de pensamento, e essa certeza de estar fazendo algo. Porque o pouco que a pessoa faz muda uma vida, muda uma geração, muda tudo. Né? Pensa na comissão estadual, e aí você traz para essa comissão diferentes secretarias, por exemplo, assistência, trabalho e emprego, saúde, educação, você consegue dar um suporte àquela família, tipo assim, o viés de entrada do acesso é a criança ou adolescente trabalhando, mas você consegue com isso, às vezes, oferecer um curso profissionalizante, facilitar uma inserção no mercado de trabalho, às vezes é uma creche para o filho mais novo, a aprendizagem para o mais velho, às vezes é o apoio para tirar os documentos junto ao Ministério do Trabalho. Então, assim, é exatamente a rede funcionar. É o Estado funcionar de fato, oferecendo seus serviços para aquela família que está precisando. Então, a importância da comissão seria bem nesse sentido, de conseguir, de fato, atender de forma interdisciplinar, digamos assim, né, nas diferentes áreas, aquela família, né, que a família toda geralmente precisa de suporte nessa situação. Né? Mas agora eu gostaria que você falasse sobre o Fórum Mundial. Sim, sobre esse fórum, né, no caso o FEPET, tem o Fórum Nacional, né, que é um espaço amplo e democrático de discussão, né, de políticas. Por exemplo, assim, ele tem todo ano sai a campanha, né, a campanha de combate ao trabalho infantil. Então, já organiza para facilitar a ação nos estados de forma nacional. Tem as diretrizes em relação a como deve ser a campanha, como deve ser a abordagem nesse sentido, como um viés. E aí, em cada estado, acontecem esses debates. Agora, por exemplo, também se reativou a CONAET, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. E está sendo revisto o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Quando a gente puxa para o estado aqui, nosso plano é de 2017, o plano estadual. E é um plano que a gente não tem levantamentos de dados sobre o que de fato está sendo feito e o que precisa ser revisto. Então, assim, uma das propostas é exatamente que com a comissão a gente consiga se debruçar sobre esse plano, que, ao que parece, está engavetado, tipo assim, foi um documento que foi elaborado, mas não foi um documento que está sendo implementado. Não estou dizendo que não existem políticas em relação a isso, existem políticas públicas sim, mas o plano ele é exatamente feito de forma coletiva e democrática, com participação de entidades, inclusive da sociedade civil, ligadas, órgãos de fiscalização, para ser um norte de atuação para o Estado, para que as políticas não fiquem soltas e descompassadas. Então, que estrategicamente a gente consiga atuar para ter, inclusive, como mensurar se está funcionando ou não. Né? Então, a gente sente que existe um plano em Sergipe, mas que não existe nenhum trabalho em torno de efetivá-lo e mensurar os seus resultados para ver o quanto a gente precisa rever esse plano, atualizá-lo. Né? Então, é esse o caminho. Né? O caminho é
melhorar a comunicação entre os órgãos, aproximar essas estratégias interessantes que existem espaçadas para que tenha um pleno funcionamento e a gente, de fato, possa combater. Inclusive, 2025 ela, pela ODS, né, o ano da erradicação do trabalho infantil. Estava estabelecido que esse era o marco para erradicar. Estamos bem longe disso, né? São então, previsões, né, que lançam. Sim. Uma coisa interessante, assim, acho que eu tenho uma visão de auditoria, a gente percebe o seguinte, é importante esses planos, porque eles vão justamente fazer o mapeamento, o mapeamento da situação em relação a cada estado, né, e defeito. Aí onde vai gerar os dados. Em cima desses dados que começa a trabalhar sobre a questão das políticas e a integração de quem vai fazer o quê, como e quando. Né? E aí é importante realmente trazer isso à tona, né? Trazer esse diagnóstico atrapalha bastante. Né? Porque, por exemplo, eu tive contato com o pessoal da Federal, né, da Universidade Federal, para ver se havia trabalhos de pesquisa no sentido de identificar onde são esses polos, esses focos de trabalho infantil em Sergipe, para a gente identificar quais são os gargalos e pensar em formas estratégicas de atuar. Mas é um tema que é muito pouco pesquisado. Né? Então, a gente tem que pensar de forma ampla. Né? O trabalho infantil, ele aqui em Sergipe, assim, é como se praticamente não existisse, né? Porque não há esses dados para levantar, para a gente saber, entender. Não há essa articulação entre diferentes órgãos funcionando efetivamente para que a gente consiga ter essa rede de proteção e identificar os focos. Né? Porque eu acho que assim, o principal é a gente identificar o foco. Porque quando a gente consegue identificar o foco, a gente consegue intervir de forma a mudar aquela realidade. Oferecer oportunidades para aquelas famílias, orientar aqueles trabalhadores, aqueles empregadores que estejam, de certa forma, irregular, contratando crianças e adolescentes. Então, esse trabalho é muito importante. A gente fez agora, o Ministério do Trabalho, a Superintendência fez uma atuação agora prévia com os festejos juninos, né? Então, convocou-se antes de iniciar e fez toda uma abordagem, tanto no aspecto da saúde e segurança do trabalho, com relação à montagem da estrutura antes. Então, foi feito um trabalho coletivo, chamou-se as empresas que iriam trabalhar e falou-se também sobre a questão do registro e sobre a questão do trabalho infantil. A gente, inclusive, entregou uma orientação técnica para que fosse repassada àqueles comerciantes que estavam autorizados a comercializar ali no perímetro dos eventos, para que previamente se fizesse um trabalho de educação para que as pessoas combatessem o trabalho infantil, né? Mas tem que ser uma luta diária, né? Tem um dia, mas a luta é diária. Foi muito bom, a gente... Quantas informações, né, a gente conseguiu. Tem que trazer ela sempre. Mas tem muita gente para vir também, né? Porque quando a gente pensa nessa rede de atuação, são muitos os órgãos envolvidos. Sim, né? E na orla foi feito, né? Bem elaborado, né? A gente tem feito essas fiscalizações, né? Não só do combate infantil, mas também outras fiscalizações, né? Que são muitas as relações de trabalho e os problemas em potencial envolvidos num grande evento como esse. Se falar de todas as áreas da atuação, seria um programa, né? É, verdade. Né? Então, a gente tentou fazer esse trabalho prévio para minimizar as consequências, né? E aí a fiscalização seja só para encontrar as falhas que restarem, né? E corrigir, né? Que isso é importante. Sim. Encerrando nossa conversa de hoje, com alegria tê-la mais uma vez conosco, sabemos que esses pais desejam o melhor para suas crianças, proporcionar oportunidade de estudo e, acima de tudo, garantir que elas possam ser crianças. Doutora Liane Carvalho, essa já é as últimas perguntas já, né, Sheila? Doutora Liane, para encerrarmos, né? Quais ações a lei recomenda ou sugere para os pais que ainda não contam com apoio governamental suficiente para garantir que seus filhos permaneçam na escola? Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Porque às vezes realmente esses pais não têm acesso à creche, à escola de tempo integral, a essas alternativas que impeçam de que seus filhos estejam no trabalho infantil. Mas eu acredito que
essas políticas, elas precisam ser pensadas e repensadas e ampliadas, sempre há o que ampliar, mas há também muita coisa a ser feita, muita coisa que já existe, e o desconhecimento é o grande problema da comunicação, né? Então, às vezes, até a assistência do município tem um programa de convivência, tem uma coisa acontecendo, mas às vezes os pais nem sabem que tem isso à disposição. Então, eu insisto que o nosso grande problema é de comunicação, é a aproximação, porque se as escolas têm essa aproximação com a assistência social e sabem, conseguem dentro da escola fazer muitas coisas ou encaminhar essas crianças e adolescentes, né? Então, fortalecendo a rede e fazendo ela funcionar de fato, eu acho que a gente vai conseguir oferecer as melhores condições. A gente gostaria de uma mensagem que a senhora falasse, uma mensagem para os jovens, para os adolescentes. A mensagem que, tipo assim, enquanto sociedade, que a gente não aceite o trabalho infantil como uma opção para as crianças e adolescentes. Essa não é uma opção para eles. Pelo contrário, isso é exatamente a falta de opção, né? Então, que a gente olhe com esse olhar. Às vezes a gente olha com um olhar mais imediatista de, poxa, deixa eu ajudar aqui. Acontece muito com a mendicância, né? Então, assim, é muito comum a gente ver famílias usando as crianças. Algumas usam de má fé, mas outras usam com má fé. Tipo, deixa eu ver se assim eu sensibilizo. Mas a exposição daquelas crianças ali naquela situação de mendicância é muito séria. Elas não podem estar ali sendo usadas daquela forma. Então, assim, eu tenho uma postura minha, né, individual, de não ajudar famílias naquela situação, né? Então, se está com as crianças, eu digo não. Com as crianças eu não vou ajudar, não é assim. Mas existem outras formas de ajudar, né, que não sejam essas, que expõem a diversos riscos, inclusive de trânsito, né? A gente tem casos no Brasil de crianças que foram atropeladas. Pode trazer muitos riscos, né? Então, aos filhos, né, às no famílias, isso é verdade. Fora os Não casos é de exploração, que se tem conhecimento de crianças que são alugadas para esse fim, então que não são nem os pais que estão ali. Então, caberia um outro programa para a gente falar sobre a mendicância. O nosso programa Saúde em Foco, a gente tem muita preocupação em relação. Nós trouxemos aqui também para entrevistar aquela ONG Banho para Todos. Banho para Todos. Justamente pensando nisso, porque são famílias que estão muitas vezes em rua, né? Em situação de rua. De emprego, e vem e não encontra. E aí tá os filhos. E essa ONG, ela faz um trabalho belíssimo. Ela dá o banho, dá a roupa, dá o creme dental. Mas conheço a precisa atuação de dá muito um alimento. apoio, um apoio assim sempre a gente está conversando sobre elas, e essa articulação, né, com as políticas públicas que existam, que possam subsidiar a ação das ONGs, né? Então, assim, que além do banho, eles vão precisar de cursos, dos documentos, eles vão precisar de um lugar para ficar, de um lugar para as crianças, né, de matrícula nas escolas, então é a rede funcionar. Uma questão interessante que a gente fica sempre conversando sobre isso, porque a pessoa, o ser humano, né? É a questão sempre da pessoa em si, né? A gente podemos assim identificar como uma pessoa com vários, ele sendo um exemplo, né? Ele é motorista, ele é pedestre, ele é ciclista e ele é motociclista, né? Então são vários papéis e muitas vezes a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso, que ela está nessa situação, ela poderia estar naquela situação, né? Para que haja empatia, né? E se havendo empatia, realmente vai haver uma diferença muito grande, né? E para finalizar, em relação às crianças e adolescentes, a mensagem que eu deixo aqui, só a educação. A educação é que de fato vai nos libertar. Não é nem assim, não é o dinheiro em si, mas a educação, o acesso à informação, o ter conhecimento dos seus direitos e obrigações, o ter conhecimento do que você pode ou não, ou podem ou não lhe pedir, lhe exigir, né? Então isso é muito importante. Isso que a gente não pode abrir mão, né? Nosso agradecimento à doutora Liana de Carvalho, mais uma vez, né, doutora? A senhora nos trouxe assim, essa luz, essa graça de estar aqui conosco. E a honra também da sua presença. Agradeço. Queremos agradecer imensamente a doutora Liana de Carvalho por compartilhar conosco seu conhecimento, sensibilidade e compromisso com a luta contra o trabalho infantil. Uma causa tão urgente e necessária. Suas palavras e experiências nos mostram que a erradicação do trabalho infantil exige união, coragem e ação coordenada
entre instituições, famílias e toda a sociedade. Que iniciativas como os projetos de inserção de aprendizes e as ações de combate ao trabalho infantil continuem a plantar sementes de dignidade, esperança e transformação para nossas crianças e nossos adolescentes em todo o estado e país. Nossa profunda gratidão pela sua presença e pelo generoso compartilhamento de tanto saber e dedicação. Agradecemos profundamente a nossa convidada de hoje, a doutora Liana de Carvalho, e seguimos juntos, convidamos a nossa convidada e os nossos ouvintes e telespectadores a continuarem conosco no próximo bloco, Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. Cada ser humano é convidado a buscar equilíbrio e propósito em sua vida, reconhecendo que somos uma totalidade formada por corpo, mente e espírito. O que você acredita, independentemente de sua origem ou expressão, tem um papel fundamental nesse processo, fornecendo um alicerce para enfrentar desafios na vida com serenidade e força interior. Essa jornada é pessoal, é única, profundamente conectada aos valores, experiências e escolhas de cada pessoa. O que você acredita se manifesta de diferentes maneiras, seja por meio da meditação, da relação interna, das práticas espirituais, ou no simples ato de estar em sintonia com o mundo ao seu redor. O que verdadeiramente transforma é a autenticidade dessa busca, que se reflete nas ações e nas formas de interagir com os outros e com o meio. Acredite que existe um propósito maior para a vida. E confie plenamente que, mesmo diante de desafios, esse propósito vai se revelar de uma maneira que trará paz, equilíbrio e superação. O programa Saúde em Foco se alinha aos ensinamentos de 1 Timóteo 2:1-2, que nos exorta. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda devoção e dignidade. Com essa verdade em nossos corações, elevamos nossas vozes em oração e intercessão por aqueles que têm a missão de liderar. Rogamos a Deus que ilumine suas mentes, fortaleça seus espíritos e conduza seus passos pelo caminho da sabedoria, da empatia e da justiça. Que cada autoridade, dos grandes governantes aos pilares invisíveis que sustentam nossa sociedade, seja movida pelo compromisso com o bem comum, agindo com discernimento e amor ao próximo. Que suas decisões promovam paz, dignidade e esperança para todos. Que a luz divina brilhe sobre aqueles que governam, inspirando um futuro mais justo e compassivo. Convidamos a todos a unir suas vozes e seus corações nessa oração universal pelas autoridades do nosso país. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que cada decisão e ação sejam guiadas pelo compromisso de proteger a vida e amparar os que precisam, promovendo uma sociedade mais justa, humana e solidária. Hoje, com gratidão, respeito e reconhecimento, elevamos nossas preces por todas as autoridades do Brasil, reafirmando nossa confiança na força da oração e no poder transformador de uma liderança voltada para o bem comum, que, unidos pela fé e pelo propósito de servir, possamos construir um futuro de paz, dignidade e harmonia. Agora, os nossos agradecimentos finais. Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. É imprescindível que toda a sociedade reconheça e valorize o direito sagrado das crianças a viverem plenamente sua infância, a fase mais preciosa e transformadora de suas vidas, quando as crianças são protegidas do trabalho precoce e têm acesso garantido à educação, ao lazer e ao desenvolvimento emocional, elas se tornam seres humanos mais preparados, criativos e saudáveis para enfrentar os desafios do futuro.
Essa trajetória de crescimento livre das amarras do trabalho infantil é a base para formar cidadãos conscientes, responsáveis e capazes de contribuir de forma efetiva e humana para o progresso da sociedade. Ao priorizarmos a educação e o lazer, estamos plantando sementes de esperança e transformação, investindo no futuro de uma geração que merece oportunidades justas e um caminho de crescimento digno. Este é um chamado para todos. O combate ao trabalho infantil não é uma tarefa exclusiva do Estado, mas um compromisso coletivo que deve mobilizar famílias, comunidades, instituições e cada cidadão. Por meio da dedicação da doutora Liana de Carvalho, prestamos nossa sincera homenagem ao Dr. Cláudio Caducha, Superintendente Regional do Trabalho e do Emprego em Sergipe, e a todos os superintendentes regionais e servidores que com empenho e paixão promovem justiça social e o bem-estar de toda a população. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão às ilustres representantes da Superintendência Regional do Trabalho que estiveram aqui conosco, a doutora Daniela Vasconcelos, a doutora Rosinilra Santos, e hoje temos a honra de receber novamente a doutora Liana de Carvalho, que está presente aqui conosco. Cada uma delas, com sua dedicação incansável e experiência sólida, tem sido fundamental na proteção dos direitos dos trabalhadores e no enfrentamento de desafios tão importantes como o combate ao trabalho infantil. É uma grande satisfação contar com a participação dessas mulheres inspiradoras que atuam com paixão, sensibilidade e compromisso para transformar realidades e construir um futuro mais justo e digno para todos. Nosso sincero agradecimento a essas profissionais exemplares que representam com excelência a Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, reafirmando a importância do diálogo, da informação e da ação conjunta em prol da justiça social. A atuação da doutora Liane de Carvalho, ao lado de sua equipe comprometida, é um verdadeiro pilar nessa causa tão nobre. Ao proteger nossas crianças hoje, construímos um futuro mais justo, onde elas possam crescer com dignidade, segurança e livre das marcas profundas que o trabalho infantil pode deixar. Sua missão é um gesto de amor que reverbera por gerações. No futuro, os pais certamente agradecerão por verem seus filhos na escola, aprendendo, crescendo e recebendo o apoio necessário para construir um caminho digno. Com o trabalho incansável da doutora Liana de Carvalho e de sua equipe, muitas famílias serão amparadas e fortalecidas hoje e amanhã. E em nome de toda a equipe do Programa Saúde em Foco, expressamos nossa profunda gratidão e reconhecimento pelo valioso trabalho desempenhado pela doutora Liana de Carvalho e sua equipe, representando a Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe. Saiba mais sobre a Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe, Rua Pacatuba, 171, Centro Aracaju, Sergipe, e-mail denunciacite@trabalho.gov.br, e tem também, doutora, o site que a senhora falou. O do Sistema IP de Denúncias, né, e o Disque 100, que pode ser fontes de denúncia do trabalho infantil. E ela quer falar mais alguma coisa? Que o conhecimento, perseverança e compromisso de cada um continue a iluminar o caminho da justiça social, garantindo a segurança, a saúde, a dignidade e o bem-estar de toda a sociedade, refletindo a atuação constante da Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe nas mais diversas áreas de atuação. E para encerrarmos o programa de hoje com as palavras finais da nossa ilustre convidada, a doutora Liana de Carvalho. Parabenizar, né, a iniciativa de vocês, a importância de trazer temas tão importantes e necessários ao debate na sociedade, e relembrar da audiência pública no dia 12 de junho, convidá-los a estarem presentes conosco. Sim. E quando forem às escolas levando os temas, levar também o trabalho infantil, né, como uma causa. Mais uma pauta. Né, termos mais 2 defensores, então, dessa causa. E estaremos à disposição também, receber panfleto para a gente distribuir o que for necessário. Estaremos sempre à disposição. E a você que nos acompanhou, nosso carinho e gratidão, que essa entrevista inspire muitos outros caminhos de cuidado e transformação. Encerramos desejando a todos uma semana repleta de paz, saúde divina e harmonia, que cada um de nós continue sendo uma fonte de inspiração e transformação para juntos
seguirmos construindo um futuro mais justo, acolhedor e humano para todos. Até o próximo programa Saúde em Foco.